Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações de Girard, né? Girard foi um matemático francês que, entre uma das poucas colaborações que ele teve, foi com essas relações, que você provavelmente já conhece de uma outra parte do conteúdo lá de trás do seu primeiro ano, quando você normalmente estuda equações de segundo grau, tá? Basicamente, o que são essas relações? São relações que a gente consegue criar entre o coeficiente de uma equação e as raízes dessa mesma equação, né? Então, quando você estava lá vendo a equação de segundo grau, provavelmente você aprendeu a fazer uma coisa chamada soma e produto. Essa soma e produto, na verdade, é a relação de Girard, tá? Então, quando a gente faz uma soma e produto, por exemplo, de uma equação de segundo grau, né? Um caso desse, uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, a gente pode encontrar a soma das raízes dessa equação pela divisão do coeficiente b pelo coeficiente a, multiplicado por menos 1, o famoso menos b sobre a. Então, eu consigo criar essas relações. Essas relações, na verdade, elas saem da própria fórmula de Bhaskara, se você quiser, tá? Não tem nenhum segredo. O que a gente sabe é o seguinte, por exemplo, dada uma equação de segundo grau qualquer, a gente sabe que o x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, enquanto que o x2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Se você juntar essas duas frações, esse raiz de delta vai se cancelar, você vai ficar com menos 2b, então menos 2b sobre 2a, e você chega em menos b sobre a. A demonstração do produto é exatamente igual. Você vai pegar esses dois carinhas aqui, você vai multiplicar. A única coisa que você vai precisar abrir o delta, tá? E você vai chegar no tal do c sobre a. Essas duas relações, o menos b sobre a e o c sobre a, né, que é o coeficiente b, né, o coeficiente de b aqui, e aí depois o coeficiente a, e o outra relação é o coeficiente c sobre a. Tá? Essas duas relações elas são apenas para equações de segundo grau. Agora, se a gente quiser, a gente pode estender essas relações também para uma situação de terceiro grau, que é o que vai nos interessar. Então, quando a gente trabalha com uma equação de terceiro grau, por exemplo, a soma das raízes é dada por menos b sobre a de novo. Olha que interessante. Como agora eu tenho o terceiro grau, eu crio uma nova relação. Então, quer dizer, o grau da minha equação dá a quantidade de relações que eu tenho. Segundo grau tem duas relações, terceiro grau três relações, quarto grau quatro relações e assim por diante. Tá? A nossa segunda relação nós chamamos de soma dos produtos. Ou seja, você vai pegando de duas em duas as raízes, multiplica e soma. Então, x1 vezes x2, x1 vezes x3, x2 vezes x3. Se você guardar essa ordem, você vai perceber que para montar as relações fica fácil, porque essa ordem é a ordem que os coeficientes são usados. Ó, b, c e o d, que a gente agora tem na equação de terceiro grau. Tá? Então, de novo, a soma menos b sobre a. O nosso produto c sobre a, ou seja, é esse coeficiente aqui, né? Aqui o d, que é o nosso termo independente, sobre o a de novo, tá? Bom, o que é interessante a gente perceber, gente, é que independente da relação que você estiver montando, tá? Independente da relação que você estiver montando, a soma e o produto, elas sempre vão ter um aspecto clássico. Elas sempre vão ter uma forma clássica. Então, o que é legal você lembrar é que, no caso da minha soma e do meu produto, a soma, independente do grau, é sempre menos b sobre a. Ou seja, é sempre o segundo coeficiente, tá? Não o dominante, o seguinte, pelo dominante, menos b sobre a. E o produto é sempre o último coeficiente, ou melhor, é o termo independente sobre a. Note que eu coloquei aqui para você um negativo. Esse negativo, ele é facultativo. O que isso quer dizer? As suas relações de Girard, elas seguem uma certa ordem para o sinal. Percebe que quando a gente tem aqui, né, a relação de segundo grau,
eu tenho uma negativa e uma positiva. Quando a gente tem terceiro grau, uma negativa, uma positiva, uma negativa. Então, o que você tem que guardar? Se você tiver com uma equação de grau ímpar, o produto tem o sinal negativo, vai ficar menos o termo independente sobre A. Se você tiver uma equação de grau par, segundo grau, quarto grau, sexto grau, por exemplo, você vai ter aí uma fórmula sem o sinal negativo. Então, esse sinal negativo aqui ele é facultativo, ele pode ou não aparecer para a gente, ok? Para a gente poder entender um pouquinho isso melhor, eu vou fazer dois exemplos, tá? Usando as relações de Girard. Então, olha só. Resolva a equação x² mais 2x² menos 25x menos 50, sabendo que há duas raízes opostas. Por quê? Tá? Isso é um exercício legal para a gente usar relações de Girard. Gente, relação de Girard é útil para a gente quando você no exercício tiver alguma relação entre as raízes ou puder criar alguma. Então, o que a gente sabe aqui é que existe uma raiz x1 que, sei lá, vale um A, enquanto que existe uma outra raiz x2 que vale menos A. E está faltando uma terceira raiz x3. Então, olha que sacada que a gente pode pegar. A gente pode pegar a primeira relação de Girard, da terceiro grau, que é x1 mais x2 mais x3 igual a menos b sobre A. Por que eu escolhi essa relação? Olha só, o meu x1 vale A, o meu x2 está valendo menos A. Já entendeu o que vai acontecer ali? O x3 eu não conheço ainda. Pronto. Menos b sobre A. O meu b está valendo 2, né? E o meu A está valendo 1. Ah, então a gente vai ter aqui menos 2 sobre 1, que é menos 2. Só que do lado esquerdo, A com menos A vai se cancelar, e eu acabei de descobrir que menos 2 é uma raiz. Se nós sabemos uma raiz, né, se nós temos esse conhecimento, a gente pode aplicar Brio-Ruffini para diminuir o grau da nossa equação e, com isso, descobrir as outras raízes que faltam. Então, aqui, ó, pelo Brio-Ruffini, tá, a gente vai ter o seguinte. A gente tem menos 2, 1, 2, menos 25, menos 50. Então, ó, o primeiro cai, multiplica, soma. Multiplica, soma, multiplica, soma. Deu certo meu Brio-Ruffini, menos 2 realmente é uma raiz. A equação que entrou era de terceiro, a equação que sai é de segundo, e ela é incompleta. É a equação x² menos 25 igual a zero. X² é igual a 25. Aqui a gente pode tirar a famosa raiz dos dois lados, não esquecendo do famoso mais ou menos. E aí a gente vai ter que x é igual a mais ou menos 5. Como o enunciado previu, mais ou menos 5 são duas raízes o quê? Opostas. Beleza? Então esse é um exemplo clássico, onde a gente usa uma relação de Girard e logo em seguida, descobrindo uma raiz a partir dela, a gente pode aplicar o Brio-Ruffini. Um outro exemplo, né, esse daqui. Resolva essa equação, dada que uma das raízes é a média aritmética das outras duas. Por que usar a relação de Girard aqui? Mesmo motivo, eu tenho uma relação entre as raízes. O que a gente sabe? Que se eu pegar, sei lá, x1 com a x2 e dividir por 2, isso daqui dá x3. Tanto faz, tá, gente, quem é quem, tudo bem? Mas o que a gente tem é, uma das raízes é a média aritmética das outras duas. Então, se eu pegar duas e somar e dividir por 2, dá a outra. Daqui eu posso também escrever que x1 mais x2 é 2x3. Então, ó, eu criei uma relação entre as raízes. Aí o que nós vamos fazer? Olhando para isso, eu vou lá nas minhas relações de Girard e vou tentar encontrar uma relação que seja útil nesse caso. Novamente eu vou usar a soma, porque aqui eu já tenho uma soma de raízes. Então eu sei que x1 mais x2 mais x3 é menos b sobre A.
Só que x1 mais x2 é 2x3. Eu posso fazer essa troca aqui, ó. Eu sei que esse cara é igual a isso. Então, nós vamos ter 2x3 mais x3 igual a... Nosso b agora é o menos 15. E o nosso a continua sendo 1. Então nós vamos ter aqui menos 15 sobre 1, que é o 15. Então aqui nós vamos ter 3x3 igual a 15. Meu x3 vale 5. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente sabendo uma raiz, a gente pode aplicar o Breuil-Ruffini. Então, eu vou ter aqui um Breuil-Ruffini com o número 5. Então, a gente vai ter aqui 1, menos 15, 71 e menos 105. Então, aí a gente aplica o Breuil-Ruffini, né? Então, cai o primeiro, 1, multiplica, menos 10, aí multiplica de novo, menos 50, soma, dá 21, multiplica 105, quando soma dá 0. Para a gente ganhar um tempinho, né, essa equação de segundo grau tá fácil para resolver por soma e produto também, né, o famoso soma e produto. Você pode pensar em dois números que somados dão 10 positivo, sempre com sinal trocado, porque a relação é menos b sobre a, e o produto é 21. Esses dois números é o 3 e o 7. No caso aqui não é e não, tá? É o. Ok? Então a gente descobre nossas três raízes. Nossa solução fica 3, 5 e 7. Tá? Então, relação de Girard, a gente acaba usando quando a gente precisa, tá, em fazer alguma relação entre as raízes e a gente tem a equação. Então, se o exercício dessa relação, Girard é útil. Beleza? Um grande beijo. Tchau pra vocês.